Olá, Regina falando, graça e paz, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é segunda-feira, dia 10 de julho de 2023. Agora são exatamente 10h33 da manhã, tá? 10h34, já virou. Bom, vamos para um estudo aqui, uma entradinha no índice Dow Jones. O que a gente enxerga aqui, ó, olhando para os 60 minutos, né? A gente enxerga, ó, que o preço, olha só, o preço está se recuperando de um movimento de queda aí até que expressivo, né? Se você olhar aqui, ó, você vai ver que o preço, ó, está se recuperando de um movimento de queda, né? Então agora ele está numa puxada aí para cima, tá? Ó. A gente consegue enxergar isso nos 60 minutos. Olha só. Na abertura de ontem, né, domingo, o preço saiu dessa região aqui, ó, caiu quase 0,5%. E agora, ó, com essa volta, significa que ele está subindo quase 1%, né? Se eu olhar daqui para cá, eu tenho meio, daqui para cá mais meio seria 1%. O preço está acima das médias, né? As médias elas acabam me ajudando aí na tomada de decisão. Preço acima das médias, né? Médias inclinadas para cima. Olhando esse cenário, eu fiz uma entrada na compra, tá? Eu não coloquei aqui no estudo porque não deu tempo, tá? Fui entrar lá na conta real rapidinho e não deu tempo de entrar aqui. Mas eu poderia até posicionar aqui, né? Uma entrada. Peraí. Tive que dar uma pausinha aqui para atender o celular. Ó, eu até posso colocar uma entrada aqui, ó, só para você entender onde eu fiz a minha entrada, tá? Vamos ver se tá certinho aqui, ó. Minha entrada aqui no 15, vamos dar uma olhada no 5. Opa, ó. No 5, a entrada tá no 33.775. 33.775 lá. Vamos lá. Aqui, ó. Tá? A entrada aqui. A saída, vamos olhar lá. Tá no 33.034 mais ou menos, tá? Ó. Então, adicionar a ordem louco. 33.034, que seria mais ou menos aqui, ó, no rompimento da máxima do dia anterior, tá? Inclusive, olhando para o estudo aqui, ó, eu posso colocar o meu TP. Quando ele romper a máxima do dia anterior, ele vai dar uma lateralizada aqui. Então, vamos deixar a saída na máxima do dia anterior e o meu stop está aqui abaixo da mínima, tá? Não entrou aqui, mas é só para você enxergar o que eu estou vendo no estudo e que eu coloquei na conta real, tá? Olha lá, ó. Minha saída está no 34.040. Vamos ver aqui, ó. 34.041, ó, 42. Dá 26 dólares ali de ganho por uma perda, ó, se não me engano, de 6 dólares. Quase 7 dólares, né? Dá um pouquinho mais do que 3 para 1 aí. Deixa eu colocar aqui no 15, ó, pra gente enxergar aqui. No 15, ó. Então aqui tá no 15. Aqui vamos deixar no 5 para filtrar melhor a saída ou o posicionamento do stop de proteção, ó. Aí a gente tem aqui
a mínima do semanal e aqui está em cima da máxima do diário, ó, a máxima do dia anterior está aqui. Então, a expectativa é sair ali, tá? A gente tem uma média importante aqui, que é a média de, se eu não me engano, 72 períodos. O preço acaba tocando nessas médias, sentindo resistência em passar, que elas acabam atuando como regiões, suportes e resistências, né? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso levar aqui, ó, no stop para perto do 0 a 0. E deixar o preço se movimentar, tá? Aqui é natural, essa retração que o preço está fazendo aqui, ó, é natural. Por quê? Porque aqui... Peraí. Ferramentas... Não. Aqui. Ó, aqui eu tenho uma zona de desequilíbrio do preço, tá? Ó. Então, é natural que o preço faça essa movimentação aqui, ó. Ó, exatamente como ele fez aqui. Ele pode só tocar aqui, ou ele pode vir daqui, ó, nos 50% desse movimento e continuar subindo, tá? Até por isso eu coloquei meu stop de proteção nessa região. Porque se ele descer além disso aqui, ó, você concorda que eu posso comprar mais barato? Dependendo do que o preço fizer aqui? Se bem que a gente sabe que o preço ele sempre vai em busca de máximas e mínimas, né? Aqui ele rompeu máxima, ó. Agora a expectativa é que ele rompa a máxima que ele fez nessa vela aqui. E assim ele vai se movimentando de maneira ascendente, né? Isso é o que eu espero que o preço faça. Agora, se ele vai fazer ou não, a gente não sabe, né? O que eu acompanho também para operar o índice Dow Jones? Eu vejo o que está acontecendo no dólar, no dólar não, no VIX, né? Que é o índice do medo. E eu também observo os bonds, né, que são os títulos americanos. Observo o de 10 anos e o de 20 anos. Se o VIX está muito positivo, ele acaba puxando o Dow Jones para baixo. Agora, se ele está negativo, ele puxa o Dow Jones para cima. E o que eu vejo olhando para esse cenário? Eu vejo o VIX que estava mais de 4% positivo, agora já está 2,5%. E eu tenho os bondes também negativos. Então, isso é favorável para mim, porque ele puxa os índices, o Dow Jones para cima, tá? Ó, eu vou puxar uma tela aqui do TradingView para você ver onde eu estou vendo isso. Ó. Ó. Essa aqui é uma tela do TradingView. Então, o que eu observo aqui no TradingView? Ó? Eu observo isso aqui, ó. Caramba, peraí. Ó. Isso aqui que eu observo, ó. O VIX e os bonds, ó. Tá. Se o VIX está muito positivo, ele acaba puxando o Dow Jones para baixo. E aí tem um conjunto do VIX com os bonds, que é o de 10 anos e o de 20 anos que eu observo. Então, a gente vê que aqui o negócio está meio indeciso, né? A gente está vendo o VIX positivando, né? Estava 2,40, agora já está aumentando, então isso pode puxar o Dow Jones para baixo. E a gente tem os bonds já negativos, né? Levemente negativos. Então, se o VIX continuar aumentando, né? Ficando positivo,
e os bondes positivarem também, a gente vai ter um movimento forte de baixa, tá? É isso que eu observo também para operar o Dow Jones. Olha lá, tá voltando tudo, né? Deixa eu colocar. Ah, aqui não comprou, então não tem problema. Olha só, a plataforma da Black Arrow, né? Ela tá mostrando aqui para mim que eu preciso contratar a licença. Eu estava utilizando desde junho, né? E aí já estava para vencer os 30 dias de gratuidade. A Active Trades deu mais 30 dias de gratuidade aí para utilizar e depois eu vou ter que contratar uma licença, tá? Que eu não vou conseguir utilizar sem delay a plataforma gratuita, tá? Aqui embaixo fala para mim que faltam 26 dias restantes, tá? Então eu tenho mais 26 dias aí para utilizar a plataforma gratuita e depois eu vou ter que contratar se eu quiser continuar utilizando a plataforma. Eu confesso que eu não sei, né, se eu vou contratar a plataforma. Vamos ver aí se a Active Trades oferece algum desconto, alguma promoção aí, tá? Não sei ainda. Atualmente eu opero pela corretora IC Markets, que é essa conta aqui, e opero pela corretora Tiquimil. Dou preferência para a corretora Tiquimil, tá? Ó que belezinha, né? Vamos ver se o preço ele vai lá romper a máxima do dia anterior, né? Você observar aqui, ó, eu tenho uma zona de oferta, ó, né? Então, o preço pode fazer essa movimentação aqui, né? Aqui ele vai dar uma sambadinha aqui, pode voltar aqui próximo da média para depois dar um toquinho aqui e começar a voltar ou romper e aí ele fica todo lateral aqui até decidir se sobe ou se desce, ok? Olha ele puxando com força para baixo, né? O VIX está bem positivo e os bondes levemente negativos, tá? Aqui, ó, no 15 minutos. Ele até rompeu a média, mas você vê que ela acaba virando aí uma barreira de suporte e resistência para o preço. Opa, tive que dar uma pausinha aqui. Olha lá, né? O preço fez uma pequena retração. Agora vamos ver se ele pega pressão aí e sai rompendo tudo lá para cima. Ó, aqui no 15 a gente tem essa zoninha aqui, ó, de oferta. Vamos ver qual será o comportamento do preço quando chegar nessa região. Bem próximo, né, da máxima do dia anterior. Lembrando que quando o preço chegar próximo do número redondo, ele também vai dar uma sambada, né? Porque número redondo é nível psicológico, segura e atrai o preço, então a gente pode ter o preço sambando naquela região, né? Com dificuldade em passar com força.
aqui eu posso fazer duas coisas, né? Eu posso sair aqui, né? Porque o preço está muito próximo dos 5%, ou eu posso levar o meu stop para essa mínima aqui, ó. Porque se o preço romper essa mínima com força, daí o que vai acontecer? Ele vem buscar novas mínimas. Então, esse aqui, ó, é o máximo de drawdown que eu posso segurar do preço, para não devolver muita coisa, tá? Ó, olha a movimentação do preço. Então, ele pode voltar aqui, né, para depois continuar subindo. Ou não, né? Ou ele rompe aqui, ó, volta aqui, ó, e vem buscar nova mínima. Eu tenho que olhar para o gráfico e eu tenho que enxergar esse cenário, né? Eu tenho que enxergar essa probabilidade. Por quê? Porque isso ajuda a posicionar meu stop de proteção, né? Eu posso até não tirar do mercado tudo aquilo que eu analisei inicialmente, mas eu também não saio perdendo, porque stop de proteção também é lucro, né? Quando eu coloco o meu alvo no stop de... Quando eu tiro o meu stop do loss e coloco no stop de proteção, eu estou colocando no risco só aquilo que o mercado já me deu. Ah, o mercado já te deu 14 dólares. Você deixou o preço voltar e ele te deu 8. Ó, te deu 8. Mas olha o quanto eu estou almejando lá em cima, ó. 26. 3 vezes mais, né? Então, é dessa maneira que eu manuseio meu trade. Se eu enxergo a probabilidade do preço se movimentar bem, ir até o meu alvo final, então eu coloco alguma coisa no risco. Eu sempre coloco aquilo que o mercado já me deu. Se o preço voltar aqui e me tirar, ó, eu não perdi nada. Eu não mexi no meu capital próprio. A ótica que eu tenho eu deixei de ganhar os 14 que ele já estava me dando e ganhei 8. Mas olha o meu alvo lá em cima, 26. Existe a probabilidade? Claro que sim, existe a probabilidade do preço ir lá. Então, é assim que eu movimento e gerencio os meus trades, tá? Isso é uma coisa muito pessoal, né? É igual o... Perdão da palavra, né? Igual o fiofó, cada um tem o seu, né? É muito pessoal. Então, cada um tem que manejar da maneira que lhe convém. Eu posso, por exemplo, ó, vendo que o preço está encalacrado nessa região aqui também, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma parcial. Né? Nada me impede de fazer uma parcial. Posso sair com metade do meu lote aqui, ó. Já que ele está batendo cabeça ali, ó. Vamos fazer uma parcial aqui, ó. Execução a mercado. Então, vamos pegar... Ah, ele não deixa. Ele não deixa que eu entrei com lote mínimo de 0,10. Aqui deixaria, né? Aqui não deixa. Eu entrei com lote mínimo de 0,10, tá? Então, aqui ou eu saio ou eu seguro, ou eu saio da posição ou eu seguro a posição, tá? Não tenho que fazer porque eu não consigo fazer parcial aqui. O lote mínimo da IC Markets é de 0,10. Quarenta segundos para essa vela fechar, ó. O que eu posso fazer é ir subindo meu stop barra barra. Aqui eu já estou subindo para 11 dólares. Ó, que lindo, né? O preço se movimentando bem. Se você for parar para observar, ó, desde a queda de hoje, ó, ele já subiu quase 1% mesmo, tá? Aqui não tem o que fazer, o maior risco é de estopar mesmo. Ó, se eu colocar nos 3 minutos, por que
que é interessante você ir baixando os tempos gráficos? Porque você consegue reduzir o seu stop, né? Ó. Essa velinha aqui, ó, para quem observa padrão gráfico. Essa velinha aqui, ó, ou ela é de reversão ou de indecisão. Esse aqui é um doji, né? Pode reverter esse movimento ou pode nada. Porque indecisão quer dizer que é o mercado que vai decidir para onde ele vai, se ele sobe ou se ele desce, tá? Quando você reduz o tempo gráfico, né, você consegue diminuir o tamanho do seu stop, por exemplo, né? Seja loss ou seja stop de proteção. Como eu estou fazendo aqui, ó. Olha que belezinha, coisa linda. Ó, diante dessa esticada, eu posso colocar a mínima dele mesmo. Ó. Se ele voltar aqui, eu perdi $2 e alguma coisa. E aí eu prefiro sair aqui, tá? No stop de proteção, do que ficar segurando o drawdown, tá bom? Porque você pode ver, ó, que é um movimento bem grande de duas velas esticadas para cima. Então o drawdown dele pode ser de 50% desse movimento aqui, ó. E aí eu não quero segurar o drawdown, então eu prefiro sair no stop de proteção, se ele não for lá no meu alvo final, tá? Quer ver, ó? Vamos colocar uma Fibonacci aqui, ó. Ó, vamos supor que ele não passe aqui, ó. O drawdown dele tá aqui, ó, na mínima dessa vela. Seria 50% desse movimento de alta. E aí eu não quero pegar esse drawdown. Posso colocar aqui também, ó. Aqui não vou conseguir colocar porque eu tenho que mexer aqui, ó. Cadê os indicadores? Aqui, ó. Fibonacci. Ó. Vamos supor que ele não suba aqui, ó. Aqui nos 3 minutos é praticamente na mesma região, ó. Aí ele faria esse movimento aqui, ó. Mais ou menos aqui, para continuar subindo ou não, tá? Então eu não quero pegar esse drawdown do preço. Mesmo porque, né, ele pode virar aqui, né, e ao invés de voltar para fazer nova máxima, ele pode renovar a mínima. Quando você começa a olhar para o gráfico e enxergar todas essas probabilidades, o mercado começa a ficar mais simples para você. Porque você consegue meio que cercar o preço, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou cercando o preço. Ah, eu gostaria que ele fosse lá no meu alvo final? Óbvio, né? Porque eu ganharia mais. Mas se ele me tirar aqui também, ó, tá bom. Também é lucro, tá? Começa a observar o mercado dessa maneira que você vai conseguir surfar grandes movimentações do preço e vai ter uma grande porcentagem de acertos nos seus trades, tá? Mesmo que ele não vá lá no teu alvo final, se você adotar esse método diário de sempre levar o seu stop para o stop de proteção, né? Sempre cercando o preço, olhando em tempos gráficos menores, porque isso reduz
o seu stop, seja ele loss ou stop de proteção, isso vai fazer você se sentir mais seguro nas suas operações, tá? E sempre aí conseguir um resultado positivo, né? Vamos subir mais um pouquinho aqui, ó, na mínima da vela anterior, já são 15 dólares. Vou mexer na Fibonacci, porque ele pode voltar 50% desse movimento para continuar subindo ou não. Então, se ele me tirar aqui, tá tudo certo, né? São 15 dólares, tá? O alvo era 26. Não me importa se ele só me tirar aqui e continuar subindo, tá? Eu quero colocar no risco somente isso. Tirar esse Fibonacci daqui, ó. A última máxima estava aqui, você viu que mudou aqui, né? Esse indicador aqui, ele só mostra para mim as máximas e as mínimas, tá? Hoje, por exemplo, ele está mostrando aqui, ó. Toda vez que ele rompe uma vela anterior para cima, ele renova a máxima. Ó, 33.966,5, né? Sempre que está chegando próximo de um número redondo, ele dá uma rateada mesmo, tá? Ó, vou subir meu stop para a mínima da vela em andamento, ó. Já estou limitando, ó. Se ele voltar aqui, eu deixei de ganhar $1 e alguma coisa, tá? Estou fazendo stop barra barra aí. Preciso dar uma pausinha aqui rapidinho, só um minuto. Voltei, ó. Tá quase estopando, tá? Mas tá tudo certo, ó. Ele pode virar daqui. São 17 dólares, deu 18 e alguma coisa ali, então eu deixei de ganhar aqui $1 e $2, por exemplo, né? Saí no 16, né? E deixei de ganhar mais $10 se ele for lá no meu alvo final, tá? Tudo certo. Beleza? Bom, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma maneira. Se ele te auxiliou, dê um like, comente, compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer. Desejo que você tenha uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana, que você possa receber todas as bênçãos, transformações e livramentos que você necessita. Eu digo isso em nome de Jesus. Amém. Nos encontramos no próximo vídeo. Fui!